Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia a todos. Cá estamos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, estúdios em Lisboa. Estamos com o mítico Tony, de quem eu escrevi bastante no Record 2006, 7, 8, quando estava no Cluj. Exatamente. Lembro-me tão bem, a equipa com mais portugueses, aquilo quando era aquela coluna dos portugueses em ação. É verdade. Tony, Cadu, quem é que havia mais? Dani, André Leão. Exatamente, havia Nuno Claro, Beto, depois a seguir o Camora. Houve muita... Tanta gente. É verdade, nós fomos os pioneiros. Manel José, o era... Semedo. Manel José, exatamente. Semedo. E o guarda-redes, quem é que era o guarda-redes? Tínhamos o Nuno Claro, depois foi para lá o Beto. Pois foi, exatamente. Foi para lá o Beto. Eipa. É verdade. Lembro-me tão bem de escrever. Ganharam 3 taças da Roménia seguidas. Sim, campeonato e taça. Ganhamos 2 campeonatos seguidos, 3 taças e 2 supertaças. Porque como ganhamos, eles chamam lá o evento, que é taça campeonato, já nem fizeram a supertaça. Ok. Entregaram-nos já logo e, portanto... Mas foi... Eu estou a dizer isso ainda a recordar, até me arrepio, porque quando a gente sai no início, não vamos nos mentir, vamos para a Roménia. Uma pessoa vai um bocado... Ainda tinha um tempo da ditadura, do tempo do Ceausescu, há pouco tempo. Ok. Não havia, por exemplo, shoppings, não havia nada na altura, nós quando chegamos lá. E falas em Cluj na Poca, da cidade. Cluj na Poca, sim. É cidade de que dimensão, já agora? É o quê? É um Coimbra de lá. Até porque é de estudante também, Exatamente. Não é? Há muitos portugueses até que foram lá fazer Erasmus e há um elemento que fez Erasmus lá que faz parte da minha equipa técnica, o Rui. Engraçado. Boa, sim. Não, sim, fomos os pioneiros, conseguimos... Não havia shopping, estavas a dizer tu? Não havia nada, sinceramente era... Mas havia segurança e a respeito das pessoas. Isso para nós marcou-nos. Eu a primeira vez lembro-me perfeitamente quando chego ao estádio, eu olho para o estádio e eu pensava que era o estádio de treinos, e olho para aquilo e digo assim, ó Manel, e o Semedo, porque eu era para ser... vendido pelo Estrela da Amadora ao Steaua de Bucareste. Okay. E no meio da viagem nós fizemos uma escala em Frankfurt e no meio da viagem eu fui desviado A sério? Para Cluj. Para o Cluj. Exatamente, fui desviado para o Cluj ali, através do Semedo que tinha jogado comigo aqui no Estrela da Amadora. E pronto, fui desviado e ainda bem que assim foi, não me arrependo de nada. Claro. Mas fomos numa primeira fase, com toda a honestidade, fomos porque a nível económico era muito aliciante. Tirando os 3 grandes aqui, ninguém pagava o que nos pagavam. Nós tínhamos prémios inimagináveis. Os meus prémios de jogo lá eram superiores ao meu salário que eu tinha no Estrela da Amadora, para vocês terem noção. Espetacular. E nós fomos lá por isso. E fomos fazer história, porque ganhamos. O Cluj é o que é hoje, graças a nós todos. Sim. Fomos os pioneiros, abrimos as portas aos portugueses para ir para o mercado romeno. Foi muito bom, deu-nos acesso à Liga dos Campeões. É disso que eu ia falar, não é? Jogar contra o Chelsea, contra o Roma, contra o Bayern Munique, a Braga, viemos ganhar a Braga também 3-2. Portanto... abriu-nos portas, jogar com vedetas que nós olhávamos na televisão. A minha estreia na Liga dos Campeões é em Roma. Eu lembro-me muito bem, nós não tínhamos nada a perder, tudo a ganhar. O primeiro jogo da história do clube na Liga dos Campeões é Roma, Cluj, Ceferei Cluj. Lá. Fomos ganhar 2-1. Ganharam 2-1? Ganhámos 2-1. E a Roma tinha o Adriano, o Imperador, Totti, Panucci, portanto tinha uma equipaça e nós era o Cadu, era o Tony, era o Dani, era o Cúlio, um argentino que nós tínhamos, o Álvaro Pereira, que depois acaba por ser vendido para o Porto. Pronto, éramos jogadores, digamos assim, com toda a honestidade, medianos, não éramos vedetes, éramos medianos. E como é que foi o jogo? Lembra? Lembro-me perfeitamente, todos os momentos, todos... o Tony era o quê? Lateral direito mesmo? Lateral direito, sim, lateral direito. Eu apanhou era com quem nesse dia? Metade da bola, metade no homem.
Eu era daquele jogador que dava tudo dentro de campo. Nunca fui um jogador virtuoso tecnicamente, mas tinha uma fome de vencer que não existia, porque a minha vida, a minha adolescência foi tão difícil, tão complicada, que eu só tinha um rumo. Era aquilo que eu gostava e saber fazer, era jogar à bola. Okay. E eu queria, o meu objetivo era ser jogador profissional, poder ganhar dinheiro para ajudar a minha família. Os meus pais, a minha irmã, isso era o meu primeiro objetivo. E consegui. Portanto, foi o maior troféu, além do meu filho. Foi os maiores troféus que eu consegui, foi dar estabilidade financeira à minha família e o meu filho, logicamente. Mas a nível de desporto, o jogo foi um jogo até bastante renhido. É que nós não tínhamos nada a perder, tudo a ganhar. A nossa única pressão éramos ser felizes e conseguimos. E conseguimos, fomos lá ganhar 2-1, até foi um terremoto pois, imagino. Então. Em todo o mundo do futebol. Quem era o treinador da Roma já agora? Na Roma era o Spalletti. Era o Spalletti. É e depois, consigo. exatamente, toda a gente chamava-me o Spalletti. O Careca ou o Spalletti. E é verdade, e era o Spalletti. Mas tinha uma equipa fantástica eles. Nós fomos competentes, lutamos, desfrutamos e pronto, naquele jogo, naqueles 90 minutos, fomos melhor do que eles, pronto. Depois continuamos a nossa caminhada, recebemos o Chelsea em casa, o Chelsea Scolari, Deco, Drogba, Anelka, Lampard, também igual, uma pessoa vai para o túnel, olha para eles, parece que fazem 2 metros. John Terry, não? John Terry, exatamente. Foi na altura que houve aquela história de mulheres, da mulher com o Wayne Bridge, o lateral esquerdo, e eu, um macaco como era dentro de campo, aí massacrei aquela cabeça, aquele Wayne Bridge, massacrei-o tanto, por acaso massacrei-o muito nesse jogo. Empatamos 0-0 em casa com o Chelsea. Não, ele deu parte. Nem passava cartão. Pronto, eles nem passavam cartão. Mas 0-0, boa. 0-0. Mas Deco, Balak, eles tinham uma equipa fantástica. E depois o que mais me marcou foi no final do jogo, como nós falávamos portugueses e havia o Paulo Ferreira, Bozingua, e o próprio Scolari que estava lá, o Silvino que estava lá também, o treinador do Guarda-Redes. No fim do jogo, virem ao nosso balneário, os jogadores. Eu tinha sido formado no Paris Saint-Germain com o Anelka. Já lá vamos, eu tenho imensas perguntas sobre o PSG. Comecei mal a entrevista a falar do Cluj. Nós começamos bem. Devia falar do PSG, tenho tanta curiosidade. O PSG entraram no balneário. No balneário, trocas de camisolas, oferecer a humildade daqueles jogadores de topo. Foi o que mais me marcou na vida. Foi o que mais me marcou na vida porque hoje em dia sou treinador e é aquilo que eu tento transmitir aos jogadores porque passei pelos escalões todos a nível de treinador, tanto da formação como na Primeira Liga, como na seleção, a trabalhar com o António Conceição na seleção dos Camarões. E é verdade, quanto mais tu sobes, eu sinto isso, o respeito do jogador é diferente e há com toda honestidade, há uma humildade tremenda desses jogadores que já conquistaram algo. E eu sinto que nos outros que ainda não conquistaram, nada, muitas das vezes andam de bico de pés. Já se acham alguma coisa, não é? Detesto isso. Já estamos dois. E em Londres, quando é que foi já agora? Lembra-se do resultado? Em Londres perdemos 1-0. Em Londres perdemos 1-0. Depois em casa com o Roma empatamos... Não, perdemos 3-1. Empatámos no Bordeaux 0-0, que era o grupo. E nós no último jogo foi com o Roma. Nós o empate dava para passar. Infelizmente perdemos. Passou o Chelsea e Roma. Eram melhor. O óbvio, não é? Exatamente. Mas assim roubaram 4 pontos, não é? Sim. Ganharam em Roma. Nós fizemos 6 pontos. Nós na altura fizemos 6 pontos. Depois no ano a seguir conseguimos também ir e jogamos Copenhaga, Bayern Munique na Liga dos Campeões. Sério? Bayern Munique, eu só me lembro de ver o número do Robben e do Ribéry nas costas. Eles eram tão rápidos. Sério? Eu nunca vi jogadores tão rápidos com a bola controlada. Eu lembro-me bem o central, o Cadu, com quem joguei 5 anos, um excelente jogador, um grande capitão. Adorei mesmo trabalhar com ele, e ele era central da minha parte e muitas das vezes a gente compensava-se um ao outro.
Eu, naquele jogo, ao fim de 5 minutos, eu dizia, Cadu, eu vou encostar no Ribéry, tudo o que for costas. E ele, não te preocupes. Mas o certo é que ao fim de 5 minutos dizia-me, careca, desenrasca-te, que eles aparecem de todo lado. Era Müller, era Lewandowski, era Robben, era Ribéry, era Toni Kroos no meio campo, era Philipp Lahm, Neuer na baliza. E perdemos lá 3-2, fizemos 5 golos. Nós fizemos 3 autogolos. É verdade. É verdade. Perdemos 5-2. E um dos golos que foi marcado, foi o Cadu. O Cadu marcou na própria baliza e depois marcou. Marcou nas duas? Boa. E era o Roberto De Zerbi, que é treinador agora do Marselha. Tinha um pé esquerdo. Era fantástico. Pois é, o De Zerbi jogou. Era fantástico. Personagem, não é? Já era personagem? Não. Eu vou-te ser sincero e com o maior das honestidades. Foi um jogador muito evoluído tecnicamente. Ele, na altura, também tinha alguns problemas físicos, mas era um jogador que era muito inteligente a jogar. Sabia pisar os passos e tudo. E, portanto, hoje em dia, não me admira nada o treinador que ele é hoje. Tive a felicidade e o privilégio de estagiar com ele quando ele estava no Shakhtar Donetsk e no Sassuolo, porque mantínhamos relação. Boa. E eu, geralmente, quando não estou em trabalho, aproveito com esses conhecimentos para poder abrir horizontes, adquirir conhecimentos. Fiz-o este ano com o Ruben Amorim, fiz-o com o Paulo Fonseca, fiz no Paris Saint-Germain com o Luís Henrique. O Paris Saint-Germain, como fui formado lá durante 8 anos, tenho esse privilégio de ser um ex-jogador e, portanto, abrem-me sempre as portas. Boa. Estagiei lá com o Laurent Blanc, na altura, com o Galtier, depois fui campeão pelo Lille, e agora fui com o Laurent Blanc na Arábia Saudita. Estive lá também esta. Ele está no Al-Ittihad. Exatamente. E eu vai ser aproveito. Campeão, não é? Espero bem que sim. É assim, eu gostava que os portugueses... Sim, eu percebo. Eu sou muito orgulhoso e para mim os portugueses são os melhores em tudo. E eu quero que os portugueses ganhem. Mas lá, neste momento, não temos nenhum treinador. Temos o Jesus, que já fez história e vai fazer história e a marca dele. Mas acho que, infelizmente, vai perder o título este ano. Sim, o Al-Ittihad está muito forte. Está muito forte. E estiveste lá. Estive lá uma estar semana, lá, é possível conviver com os jogadores? Ou seja, sim. O que é que tu sabes do Benzema? É uma pessoa o Benzema que fala, que não fala, não, que é uma pessoa muito aberta. Fechada? Não, é uma pessoa muito aberta, é uma pessoa muito dedicada à religião. Uma das principais causas dele ter ido para lá é principalmente por isso. Acho que já tinha feito tudo no Real e foi para ali. Eu tive pouco tempo com o Benzema, se calhar tivemos a falar, para não exagerar, se calhar 2 minutos, por falar francês e trocamos opiniões. Até eu picava-lhe por causa do Cristiano Ronaldo, na brincadeira, e ele diz que não, que o Cristiano, o Cris, como ele diz, é um deus, que o sucesso que ele teve no Real Madrid é muito derivado ao ensinamento que teve do Cristiano Ronaldo, ao profissionalismo. Isso é bonito para um português, eu fico orgulhoso enquanto português disso. Mas não, geralmente quando faz esse estágio, pronto, quando são treinadores portugueses, é tudo mais fácil. Com o Ruben, com o Paulo. O Ruben foi em Manchester? Sim, Manchester, na primeira semana dele. É assim, é engraçado, eu peço para fazer através da UEFA um estágio ao Manchester United, que me aceite, mas era para ser com o Ten Hag. Pois. E então eu vou, mas quando está previsto ir lá... Foi mesmo? Foi na primeira semana. E, portanto, não tive... para conviver 24 horas com eles, não tive essa oportunidade, porque também ele estava a entrar, estava a organizar tudo, era só reuniões, mas participei a treinos, debatemos, e depois o Ruben... Tiramos o quarto nível juntos, quando falámos umas mensagenzitas através do WhatsApp. Claro. E foi onde esse curso agora do quarto nível? Foi aqui em Lisboa. Em Lisboa? Sim. O Paulo já é diferente. O Paulo Fonseca já é... Porque foste treinado por Elmo Passos, não? Sim. Fomos colegas, foi meu treinador. Colegas? No Estrela. No Estrela também? Sim. Ele, quando chego ao Estrela... Ele era central do teu lado, não? Sim. Eu, quando chego, ele... nos primeiros meses, é quando ele acaba e lança-se na carreira de treinador nos júniors do Estrela Amadora. Eu não sabia. E portanto com o Paulo é tudo diferente, é tudo diferente.
Mas o estágio foi só em França? No Milan. Também foi sim, no Milan. no Milan. Sim, Espetacular. Sim. Bem, então uma realidade totalmente diferente, não é? O que é Milanel neste momento? Porque eu sei que nos anos 90 era uma coisa... Não, mas Continua a ser? Sim, mas o melhor centro de estágio é o Paris. Porquê? A nível de infraestruturas, a nível... Mas é novo? Ou foi remodelado? Como não, é? É novo. Aquilo gastaram, se não me engano, mais 150 milhões de euros. Aquilo é brutal, aquilo é... E é onde? Em Paris mesmo? Não, é nos arredores de Paris. Em Poissy, chama-se Poissy, uma cidadezita lá. Mas aquilo é outro mundo. Ali és obrigado a ter resultado, porque os próprios campos, a própria relva é igualzinho ao Parque dos Príncipes, é a mesma relva, é cortada ao milímetro, todo o pormenor faz a diferença, e depois tem todas as condições a nível de recuperação, a nível de tudo. É outra realidade, outro mundo. Hoje em dia o futebol está constantemente em evolução, novas tecnologias. Sim. Se nós não acompanhamos, ficamos fora rapidamente. E, portanto, eu aproveito esses momentos de parais para para beber. Eu pareço uma esponja, toda a gente sabe, uma esponja a todos os níveis, porque eu gosto de tirar ideias ali a toda a gente. Claro. E depois criar a minha identidade, a minha forma de ser, e portanto essas experiências que eu tenho ganho ultimamente, além da experiência com o António Conceição na seleção dos Camarões. É fantástico. Apaixonei-me pela África. Foi. Adoro. Eu adorei a África. Tenho pena não ter conhecido a África muito mais cedo. Porque... Mas o que é que desperta este sentimento? São as pessoas? As pessoas, a humanidade, nada são felizes. Nós vivemos no paraíso e não temos noção disso. Temos acesso à cultura, temos acesso à saúde, e lá não é assim. Viviam num hotel? Como é que era a vossa vida? Nós éramos uns privilegiados. Tínhamos segurança, mas andávamos na rua, eu ia correr na rua tranquilo, muito seguro, lá nos Camarões, nunca nos aconteceu nada, muito pelo contrário. Sim. Éramos idolatrados, nós também fazíamos por isso, sempre com carinho, com prendas também às pessoas, porque acho que mereciam também. Sim. Tu conheceste alguma figura, Roger Milla, não? Sim, nós convivíamos com eles, Roger Milla, convivíamos com ele. A única mágoa que nós temos, e que o António Conceição tem, e com toda a razão, é que nós sempre atingimos os objetivos e qualificamos a equipa para o Mundial, e antes do Mundial mandam-nos embora. Porquê? Porque é uma questão política entre o Samuel Eto'o para a Federação, e depois havia guerras políticas entre a Federação e Governo, acabam para sobrar para nós. E é pena, porque o Mr. Tony, na altura, eu sei que ele não vai ficar chateado por eu contar isso, recusou uma proposta de Primeira Liga Francesa, onde ele ia ganhar muito dinheiro, e nós que fazíamos parte do staff também, porque nós acreditávamos naquele projeto e queríamos ir ao Mundial. Era Mundial o quê? O do Qatar? Do Qatar, sim. E não fizemos esse Mundial, foi uma mágoa grande que nós tivemos, mas pronto, faz parte do futebol, infelizmente. As decisões, quando são tomadas, nem sempre bem são tomadas, porque quem anda no mundo do futebol, a maior parte das vezes, são decisões políticas, são decisões de ego e não são de projetos. O Roger Milla, quando disse que o conheces, é porque ele estava com a seleção? Ou estava... Ele é embaixador, e eles chamam um embaixador do futebol lá, e portanto ele está sempre presente onde há a seleção, onde há os jogos dos próprios campeonatos internos. A primeira coisa que o António Conceição fez questão, quando chegou aos Camarões, foi ir visitar o Roger Milla. E ele esteve sempre do nosso lado, sempre uma história, era icónico, sempre bem disposto, sempre ao nosso lado. O Yannick Noah, o tenicista, também um homem fantástico. Eu nunca vi eu percebo, depois de o conhecer pessoalmente, percebi o porquê de tanto sucesso na carreira dele, a nível desportista e mesmo como treinador. Ganhou a taça de Davis com a França, enquanto treinador, e eu percebi o porquê. É uma pessoa muito culta
é uma pessoa muito positiva. Transmite uma energia. Quando está tudo mal, ele encontra sempre o caminho e as palavras certas. E isso marcou-me muito, e eu percebi também o porquê desses ícones, não é? Mundiais de terem tanto sucesso. Eram atletas, sim senhor, eram atletas, mas mais do que o atleta era uma coluna vertebral, era a forma deles pensar, a ambição deles, o respeito que tinham pelo desporto e pelo adversário, e sabiam encontrar as palavras certas. O Yannick Noah era terrível. Espetacular. E sempre positivo, sempre a rir, sempre positivo. Nós íamos para o hotel dele, ele tinha lá um hotel, até comíamos lá com ele, porque ele estabilizou-se lá. Mesmo casa, em Yaoundé ou do Alá? Sim, okay. Em Yaoundé, e estabilizou-se lá, criou uma escola de ténis para miúdos. Tem lá muitos miúdos que vão usufruem da saúde, da escolaridade, e é ele que assume tudo, não é? Através de patrocínios e tudo. Sim. E portanto aquilo marcou-me muito, e adorei. Nós viajámos pela África toda, não é? Por jogar vários países, África do Sul, Angola, Moçambique, Costa do Marfim, Marrocos, fomos para todo lado, e acho que é um continente fascinante, e há tudo. Acho que o futuro do mundo será mesmo em África, porque há tudo por fazer. Há tudo por fazer. Sim. Muito bom, muito bom. De Paulo Fonseca, jogador, e depois treinador de Passos Ferreira. Quando Passos Ferreira acabou em terceiro, estavas lá. Estava, fiz o golo ao Sporting. É verdade, em casa. Cabeça. Escorreguei. Como é que foi? Não, é engraçado. Porque tu não és marcar golos, não? Não, nunca fui muito de marcar. Era mais um jogador de equipa, de trabalho. Eu fazia o trabalho sujo, como digo. E depois era muito exigente com os companheiros, muito exigente. E é engraçado que nesse jogo, quando eu marco... isso é perto do fim? Isso é em maio já, não é? Nós faltavam 3 jogos, e nós ao ganhámos ao Sporting já tínhamos 99% da Liga dos Campeões. Para a eliminatória assegurada, o terceiro lugar. E havia algum bónus por isso? Não. Não, nós não previsto nada, não é? Claro. Normalmente não havia nada. Pois, claro. Percebe? Mas... Como é que foi o gol, já agora? Não, eu lembro-me muito bem, estava 0-0, e o Josué vai para bater o livre, e eu subo perto da grande área. E o Bruma acompanha-me, o Bruma que agora está no Benfica, acompanha, e o Paulo Fonseca vai para trás. E eu dizia, eu vou marcar. Ele vai para trás, que depois não tens pernas para ele. Que eu já estava mais para o final de carreira do que... E o Bruma estava a ser lançado, estava com um andamento. E o Filipe Anunciação estava no banco e só me dizia, careca, fica, vais marcar. E o Paulo, vai para trás. Opa, até que, não sei, naquele momento senti qualquer coisa, não sei. A bola bate no poste, o José bate, o Rui Patrício desvia a bola no poste, manda-se, e a bola sobra mesmo para mim, já à entrada da grande área. E eu mando-me de cabeça de peixe e faço um golo de cabeça. Por acaso foi um lindo golo. Eu só me lembro de correr junto para o banco de suplentes, porque o Passos desse ano, a força do Passos desse ano, era o grupo de trabalho que nós tínhamos. Nós, e eu falo por mim, e os meus colegas todos vão dizer a mesma coisa. Nós fomos uns privilegiados de ter sido treinado pelo Paulo Fonseca naquele momento. Eram os primeiros passos dele, da carreira dele. E é um treinador que tinha uma visão totalmente diferente do que nós estávamos habituados. Porquê? O pormenor, ele lia o jogo de uma forma diferente, preparava o jogo de uma forma diferente, fez-nos acreditar que nós éramos os melhores jogadores do mundo. Nós pela primeira vez eu sentia que os grandes, quando vinham jogar com o Passos, tinham medo de jogar contra o Passos, porque nós jogávamos muito à bola. Muito à bola. Mas nós fomos uns privilegiados em relação a ter o Paulo Fonseca e o seu staff técnico, o Nuno Campos, o Pedro Moreira. De quem eu sou muito amigo, Pedro Moreira. Eu também sou muito amigo. ele agora está fora, nós já às terças-feiras em Braga costumamos jogar umas peladas, só que ele agora fugiu lá para o Uzbequistão. Era com Venda, João Tomás, Hugo. João Tomás, Hugo, Alain. Eu via fotos às vezes.
E nós às terças costumamos jogar com o Pedro também. Sim, ele fugiu para o Uzbequistão. Não sei quantas horas de distância. Ainda bem para ele. Fico feliz porque... Eu às vezes penso, vou enviar mensagem. Não, espera. Lá em madrugada. Envia amanhã e depois... O Pedro merece todo o sucesso do mundo. É uma excelente pessoa. É uma excelente pessoa. Sim, sim. E então, mas eles acabam também por ter sorte no grupo de trabalho que eles encontram em Passos. Era um grupo de trabalho fantástico. Fantástico. Era uma exigência tremenda, que seja os mais novos ou os mais velhos, uma amizade que nunca encontrei em mais lado nenhum. E, portanto, isso tudo fez o que o Passos fosse à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no terceiro lugar, e que depois outros jogadores tivessem ido para outros voos, como o Diogo Figueira, o Josué, o próprio Paulo Fonseca enquanto treinador. E, portanto, nós só temos que, quando é assim, só temos que recordar com grande sentimento, claro, de reconhecimento, sim. E de valorizar aquilo que foi feito, porque era inimaginável. Quando o Tony falou da Liga dos Campeões, é aquela pré-eliminatória com o Zenit no Dragão, exatamente, não é? Sim. E o Zenit que é Dani? Era o Dani, sim, o jogador. Havia o Arshavin, não? Ou ainda não? Já nem me lembro, sinceramente. Eu nem joguei cá, tinha partido uma costela contra o Lille. Fomos fazer o Mister, o Costinha, que era o nosso treinador, e fomos fazer a apresentação do Lille em França. Levei uma joelhada, partiram-me 3 costelas, nem joguei aqui no Dragão. Okay. Porque nós éramos para jogar depois fomos para a Liga Europa até. Sim. Jogámos com a Fiorentina, um clube romeno, que era o Panduri. Espetacular. Sim, Panduri com 2 I's no fim. Exatamente. E depois, já nem me lembro quem era. Fiorentina, espetacular. Empatamos 0-0. Lá perdemos 1-0, empatamos 0-0. Jogamos em Guimarães. Okay. Não, foi momentos marcantes, digamos assim. Mas nós estávamos a falar do Paulo e nós agradecemos ao Paulo, e eu sei que ele também nos agradece àquele grupo. Claro. Ainda hoje eu reconheço. É de uma humildade tremenda, trocamos mensagens e sempre disponível quando pode, sempre disponível. Só uma parte, acho muito injusto o que a sanção que o Paulo teve em França. Eu nasci em França, os meus pais vivem entre França e Portugal, portanto eu muitas vezes estou em França e vivo cá, eu vivo cá em Portugal. E quiseram fazer do Paulo um exemplo, mas é preciso perceber um bocado o contexto disso tudo. Tenho que o defender por tudo o que ele me deu no futebol. Sim. E pela amizade que eu tenho que dizer isso. O Paulo, temos que perceber o contexto, que o Paulo, como toda a gente sabe, está casado com uma mulher ucraniana. Certo. O Paulo teve que fugir da guerra. Sim. O Paulo teve que se meter num carro, ele, a família e os filhos, teve que fugir da guerra, passado de carro pela Moldávia, pela Roménia, para poder sair da guerra. E a saída que o Paulo teve foi infeliz. É verdade, quem conhece o Paulo sabe que ele não é assim, é infeliz, foi infeliz, mas ele teve a humildade, mal acabou o jogo, pedir desculpa e dizer que esteve errado. E ele sabe que esteve errado. Mas o Paulo nunca teve a intenção de agredir ninguém. Nunca. Portou-se mal, devia ser castigado. 10 jogos, ok, 9 meses. 9 meses. O problema não é os 9 meses, o problema é que ele não pode ir ao balneário. Eles estão a impedi-lo de trabalhar. A sorte dele é que o próprio John Textor, os próprios jogadores estão do lado dele e a prova que os resultados que está a ter mostram que estão do lado dele. E isso, para mim, é inconcebível. É mais uma decisão política, porque 15 dias antes o presidente do Marselha também tem uma saída 10 vezes pior. É o presidente, não é? O presidente não vai ao balneário, mas o presidente não dá tática, não faz nada. Claro. Ao Paulo estão lá a impedir-lhe de trabalhar. E isto acho que é uma injustiça muito grande, porque ele não matou ninguém. E depois isso acontece no dia a seguir, quando o Zelensky vai à Casa Branca, é humilhado pelas pessoas lá. Sim. E o Paulo mexeu com ele. Claro. A revolta que ele teve, isso mexeu com ele. E, portanto, é preciso também perceber o contexto. Claro. Sim, eu, enquanto homem, se tiver que fugir da guerra, com a minha mulher, com o meu filho, de carro, a fugir, e depois constantemente ver o que se passa,
E depois ver também que toda a gente tenta chegar a um consenso de paz, porque não é bom para ninguém, e depois ainda são humilhados. Foi isso tudo que mexeu com o Paulo. Não foi o futebol, não foi a própria decisão do árbitro. Foi isso tudo. É um ser humano, era um ser humano, e então nós vivemos sentimentos. Mas a grandeza do homem acho que toda a gente tem direito a errar, é ter a humildade de dizer assim, não, eu errei, peço desculpa, foi o que ele fez. Há 9 meses, sem ir ao balneário, antes do jogo, nem ao intervalo, nem ao fim do jogo, estão a impedi-lo de trabalhar. E eu ouvi treinador francês, eu ouvi com os meus olhos e eu ouvi com as minhas orelhas, mas 10 vezes pior, a insultar os árbitros de tudo. E nunca aconteceu nada. 3 jogos, 4 jogos. O Paulo, se fosse francês, não tinha. Apanhava 3, 4 jogos. E como é que encontraste o Paulo em Milão já agora? Foi no início da época? Sim, ou foi na pré-época? Não, foi no início, mas foi de raspão, porque eu tive mais com o Sub-19 e com a equipa feminina foi de raspão, porque eles iam jogar a Liga da Europa, já nem sei onde é que iam jogar. Portanto, foi mesmo de raspão e trocamos mensagens com ele. É um homem fantástico. A mim, na minha nova carreira enquanto treinador, fez-me abrir os olhos, fez-me ter uma visão totalmente diferente do futebol que eu tinha antigamente, sinceramente, e agradeço-lhe por isso. Ainda bem, que há referências assim, não é? Sim, ele é uma das referências, sem dúvida. E o Andone também é o romeno. O Andone foi... O Andone, ainda hoje somos grandes amigos. Eu tenho essas referências porque trabalhei com eles. Com o Andone, a nível humano, é dos gajos mais, como é que é de dizer, foi dos treinadores mais inteligentes a saber desafiar o jogador. Agora, a nível de preparação de jogo, de estratégia, era um treinador normal. Mas a nível de desafiar o jogador constantemente e arranjar também forma de nos a nível monetário, porque ele era capaz de dar 10, mas depois também tirava-te 10. Vou-te contar uma história, por exemplo, eu lembro-me, antes de um jogo com o Rápido em casa, chego ao patrão, quanto é que vocês querem para ganhar este jogo? E nós, olhar todos, nós ganhávamos quase sempre, se nos des 5.000 euros, a gente ganha. Sim, ok. Então eu dou-vos 10, tens que ganhar o jogo. Mas se vocês perderem, vocês a mim têm que me dar 20. E o pessoal começou todo a olhar uns para os outros, nós os portugueses, nós aceitamos. E os romenos, não. Os romenos, o jogador romeno, vocês malucos. Tendo calma que a gente lá ganha. A ouvir uma pessoa vinha daqui, ordenadas em atraso, a querer comer a relva. E ele conseguiu nos levar assim, conseguimos ganhar título, o primeiro título foi com ele, foi assim. E ganhamos o jogo ao Rápido e o dono deu-nos 10.000 euros, por acaso, foi num jogo. E também tenho que dizer, o António Conceição para mim é uma referência a todos os níveis, porque foi ele que me lança na primeira liga portuguesa enquanto o meu treinador no Estrela Amadora. Muito bem. Depois ganhamos, eu vou para o Cluj, ele depois passado 1 ano e meio ele vai ser treinador do Cluj, ganhamos uma taça e uma supertaça com o António Conceição lá. E depois ao final de carreira ele convida-me para o privilégio de fazer parte da seleção dos Camarões com ele, onde fizemos uma cana, terceiro lugar em casa. Infelizmente perdemos aos penaltis com o Egito na meia-final, o Egito do Carlos Queiroz. Empatamos 0-0, 2 bolas já atrás, fazemos um grande jogo, a bola não entra, vamos aos penaltis, falhamos os 5 penaltis, perdemos na meia-final. Depois, passado 2 dias, jogamos o terceiro e quarto lugar. Aquilo era a Taça da África em casa, era nos Camarões mesmo. Portanto, uma desilusão grande, mas queria acabar em grande. E jogamos com o Burkina Faso. Estávamos a perder 3-0 em casa, passado 2 dias, e faltava 25 minutos para acabar o jogo, a perder 3-0. É uma anedota que eu conto sempre, porque isto é contado, ninguém acredita. Eu vivi
e senti na pele coisas que, quando dizem que a bruxaria não existe, eu a partir daquele dia acredito em tudo. Nós tínhamos um jogador que chama-se Clinton Inge, que jogou no Tottenham, no Marselha, no Lyon, Dinamo de Moscova, portanto é um gajo que... Eu lembro-me, como nós tínhamos jogado na quarta e o jogo era na sexta, havia muito pouco tempo de recuperação. Claro. O Mister achou por bem rodar a equipa para ter gente fresca. Nós já perdi 3-0 em casa. Eu vou aquecer com o Anguissa, que está no Nápoles, e com o Clinton Inge e com outro. Nós já perdi. E diz-me assim o Anguissa: "O Mister, quando faltar 5 minutos, nós temos que ir ali perto do banco ao pé do túnel, senão eles vão invadir aqui o campo, eles vão nos esfolar aqui vivos." Eu disse: "Mas estás a brincar?" Ele: "Mister, nós temos que ir embora, já lhe estou a dizer." E diz o Clinton: "Tendo calma, nós vamos ganhar o jogo." E nós os dois olhamos para eles. Diz ele: "Eu vou aquecer sozinho ali, que assim o público vai mandar vir comigo e vai deixar a equipa tranquila, sem stress." Foi engraçado. E ele mete-se no chão, tipo a rezar, não sei o quê. E vem, isto faltava 22 minutos. Golo, marcamos o golo. Aboubakar, que chegou no Porto, faz o golo, 3-1. E nós perguntamos. E ele: "Calma, nós vamos ganhar. Vocês têm de calma." Passado 4 ou 5 minutos, 3-2. Aí uma pessoa olha, começa a olhar para o lado e diz assim: "Fogo, será que vai mesmo acontecer? Será que vai mesmo acontecer?" Mesmo antes de acabar o jogo, Aboubakar, 3-3. E como tinha-se jogado 2 dias antes, já não se fez prolongamento. Okay. Vamos aos penaltis direto. E nós aos penaltis, nós falhamos, há 2 dias atrás falhámos 5, como é que vamos? E aí o gajo disse: "Não, nós vamos ganhar." Marcaram 5. Marcámos tudo. Sério? E ficamos em terceiro lugar. Foi uma história, mas isso é verdade. Perdi 3-0 em casa, faltavam 25 minutos. Eu quando vi aquilo, para mim era impensável. E portanto o António Conceição, para mim, por me ter aberto ao profissionalismo cá, mesmo na parte do treinador, só tenho essas são as minhas 3 referências, sem dúvida. Sem dúvida. O António Conceição, o António e o Paulo Fonseca, sem dúvida. E agora sim, vamos voltar à parte do início. Já falaste com os teus pais imigrantes, sim. Mas eles são franceses ou nasceram em Portugal e foram para a França? São portugueses. De onde? O meu pai é de Montalegre, okay. Da terra da Sexta-feira 13 e das bruxarias também, do presunto, da Feira do Fumeiro. E a minha mãe é mesmo do bairro encostado ao Estádio do Dragão do Porto. Só que emigraram muito cedo, à procura de uma vida melhor. Eu nasci lá, mas fui sempre muito apegado a Portugal. Muito mesmo. E à minha região, a região de Montalegre, Chaves, fui muito pegado. O Chaves, eu sempre o disse e sempre direi, é o clube que eu gosto, que eu amo, não sei porquê. Estive lá 4 anos, mas adoro aquele clube. E portanto... Fiz as minhas escolas de futebol lá até aos meus 18 anos. 19 anos, desculpe. Fiz o primeiro contrato da história do clube do Paris Saint-Germain de longa duração, na altura. Fiz 7 anos de contrato, lembro. Manuel Barbosa. Manuel Barbosa, empresário? Manuel Barbosa, empresário. A quem também... Mas tu entraste no PSG com que idade? Com 11. E porquê que entraste? Porque sim? Não, foi... Eu jogava num clube médio, um clube chamava-se Chateau, um clube médio, e pronto, eles foram, recrutaram-me, levaram-me para lá, depois fiz formação lá, fiz escola com os meus pais, exatamente, deram-me logo o salário. Mas como é que era a viagem de casa para os treinos do PSG? Era prático? É assim, houve uma fase e eu dormia lá. Eu dormia lá, passavas lá a semana toda. A estudar e a jogar? E depois, quando fiquei um bocado mais com idade, e também senti um bocado de falta dos meus pais, porque é muito difícil, quando dos teus 12 anos até os 16, eu senti muita falta dos meus pais. Muita. Aliás, eu dos meus 12 até hoje... Se calhar hoje é quando tento recuperar o tempo que eu não tive com os meus pais. O mundo da bola dá-nos muita coisa, mas tira-nos tanta coisa. E tira-nos o mais importante, que é o tempo. É o tempo.
claro. É verdade. E a família. E por isso que eu não tinha outra opção. Tinha que ser jogador para dar estabilidade financeira aos meus pais. E tu sabias que ias ser jogador logo ali? Quando foste recrutado para o PSG, achaste que era uma porta... Sim, era uma porta claro. muito... E o Paris Saint-Germain na altura não é o Paris Saint-Germain de hoje. Estamos a falar em que ano? 1992. Exatamente. E tu entraste para lá com contrato ainda por cima? Com contrato logo. Fizeram-me 7 anos de contrato. Já tinham um ordenadozito. Na altura era 1.800 francos. Nem sei dizer quanto é que dava em euros. E eu dava 1.000 francos aos meus pais e ficava com 800 para mim. E tu fazias alguma vida sozinho em Paris? Não, nós era só futebol. Só futebol, escola, futebol. E o que é que era a escola? O treinador? Quem eram os treinadores? Não, tinhas algum... Não tinha assim ninguém assim de conhecido, eram formadores de lá. Havia uma coisa que eu não gostava, mas ao fim e ao cabo que hoje em dia agradeço, que era, se tu não tirasses boas notas, aos fins de semana não te deixavam jogar. Se tirasses? Se tirasses negativas, por exemplo. Ok, está bem. Ao fim de semana não te deixavam jogar. Se havia uma apreciação de algum professor negativo, não te deixavam jogar ao fim de semana. Então toda a gente andava ali que nem um reloginho. E isso, na altura, uma pessoa que anda miúdo... Sim, não gosta, não. E hoje em dia, uma pessoa... Ainda bem que foi assim. Claro. Ainda bem e que esses foi miúdos assim. quem são? Tens alguma memória? A nossa formação, na altura... Era o Anelka, Nicolás Anelka, assim conhecido. Didier Domi, também, que jogou defesa esquerda, que jogou também no Paris Saint-Germain. E chegou a finais europeias e exatamente. Tudo, Domi. Era Sylvain Distin, que depois jogou central, jogou no Everton. Era Habib Bey, que hoje em dia é treinador do Rennes. Era Julien Stéphan, é filho do selecionador adjunto da seleção francesa. Também foi treinador do Rennes, do Strasbourgo, assim conhecido. Pierre Ducrot, também jogou no Paris Saint-Germain. Laurent Leroy, também. Leroy, sim. E, portanto, eu partilhava... A nossa formação era essa, e depois nós íamos, de vez em quando, treinar com a equipa principal. Onde era... Sério? Sim, era o Raí, era o Paulo Le Guen, o Bernard Lama, o Bruno Ngoti. Portanto, havia... Marco Simone. Eu nunca vi um gajo a finalizar como o Marco Simone. Porquê? Que qualidade. Sério? Que qualidade. O italiano. Sim. O italiano. Depois apareceu o Edmilson, que esteve no Porto e no Sport. A quem tenho que agradecer. Sinceramente. Ajudou-me muito lá. Ajudou-me muito. Dava-me muita roupa. Chuteiras, roupa. O Edmilson foi uma pessoa teve muito... lá meio ano só, não? Sim, mas assim ajudou, deixou uma marca. Deixou uma marca. Então, deixou uma marca Valdo, não? Diga? Raí, Valdo? O Valdo não apanhei. Raí apanhei só 6 meses. Nós, quando vamos à final da Taça França Júnior, perdemos com o Saint-Étienne nos penaltis, nós, e logo a seguir jogava o Paris Saint-Germain. E aí tinha o Raí. Acabam por ganhar essa final da Taça eles. Mas tinha jogadores... era o Michel Denisot, o presidente. Era outro... E o Arthur Jorge? Não treinou lá nesse período, uma segunda fase dele? Não apanhei o Arthur Jorge. Eu quando estou lá, o Arthur Jorge, se não me engano, está no Matra Racing, no outro clube ali de Paris, mas não convivi com ele. E o Anelka conviveste mesmo com ele? Sim, o Anelka era nós tínhamos um quarto, era bastante maior que essa sala, e portanto havia beliche, então nós éramos 4. E um deles era o Anelka. Porreiro? Sim, 5 estrelas. E quando me viu passado uns anos, quando jogou o Sheffield Cluj contra o Chelsea, a primeira coisa que ele foi me dar a camisola, perguntar como é que eu estava, se precisasse qualquer coisa. Porque ele foi muito novo para o Real Madrid, sim, não foi? Ele na altura é vendido, quando ele sai do Paris, é para o Real. Exatamente, é para o Real. E depois nós temos um dos meus grandes amigos, nós temos um grande amigo em comum, que é hoje em dia treinador principal da equipa feminina do Paris Saint-Germain, o Fabrice Abriel, que jogou no Marselha também, e nós sempre mantivemos a ligação através desse rapaz, esse Fabrice Abriel.
portanto, quando ele me viu passado uns anos no Chelsea, já sabia, porque o meu colega tinha, olha, vai jogar contra o Tony, é sério, e fui receber. Parecia que nunca tínhamos... O jogador de futebol tem isso bom, que é, posso não estar contigo diariamente ou durante uns anos, mas aqueles momentos que a gente viveu, aquelas memórias foram tão intensas, tão marcantes, que tu nunca te esqueces. Eu, por exemplo, ainda hoje em dia dou comigo a rever colegas que já não vejo ao tempo, mas a gente quando se vê parece que foi ontem, porque aquela ligação, aquele sentimento nunca esquecemos, porque é uma vida bonita, mas é uma vida muito difícil, a vida do futebol. É muito difícil. Já? Quando eras miúdo era difícil? Achavas isso? Muito difícil. Tem muitas regras. Tu se queres ser alguém na vida, não é só no futebol. Eu parto por mim, a educação que eu recebi é, tu se queres ser alguém na vida, tens que fazer para. Isto não cai do céu. Claro. Isto não cai do céu. Hoje em dia é muito mais fácil ser jogador hoje em dia do que há 15 ou 20 anos atrás. Eu sei. Nós, para chegarmos à primeira liga na altura, tínhamos que andar. Agora não. Agora, dás 2 toques. Há miúdos que têm muita qualidade, mas dás 2 toques. O que os clubes querem? Vender. Essa é a realidade. Claro. Não podemos ser hipócritas. Sim. Eu nunca vou ser hipócrita. Sempre vou dizer a minha verdade. Posso magoar algumas pessoas, mas a minha forma. Eu nunca insulto ninguém, mas digo as minhas verdades. Hoje em dia é muito mais fácil. Há muito mais empresários, há muito mais treinadores, há muito mais jogadores. Hoje em dia, por um simples exemplo, os clubes em Portugal hoje em dia têm equipa principal, sub-23, equipa B, sub-19. Nós antigamente é júnior e sénior. Acabou. Claro. Sim. E muita gente boa se perdeu nesse caminho. Exatamente, porque não tiveram essa oportunidade, não dava o salto, não tiveram essa oportunidade, não havia esse acompanhamento que há hoje em dia. E tu foste sempre lateral nessas camadas jovens? Não, eu nas camadas jovens era tipo o Gattuso no meio campo, virava tudo. Não, era um jogador no meio campo, E foste campeão distrital, nacional? Não, em Paris, nos Júniors, fui campeão nacional 2 vezes e ganhei uma taça e perdi outra. Espetacular. Nos miúdos, até só falaste da final perdida, ganhaste a quem? Ganhamos ao Lyon. Okay. Ganhamos ao Lyon. Ainda me lembro, eu era sub-15 e fui jogar com o sub-17, faltava jogadores. Okay. E eu era sub-15 na altura e ainda me lembro quando foi, até me tremia as pernas, queria respirar, não conseguia, estava um calor, e um jogo muito equilibrado, eles acabam por marcar 1-0. Aquilo era a 400 km de Paris. Eu ainda me lembro de ver os meus pais assim na bancada e eu tremia. Claro. Tremia, tudo novo para mim, era o mais novo, puxaram-me para cima, final, e acabamos por ganhar. Eles já ganharam 1-0, depois tivemos sorte a empatar, que eu lembro-me num canto, um ressalto, e depois no prolongamento ganhamos 2-1. Eu lembro-me muito bem, foi tipo, na alta competição, foi do primeiro jogos que eu fiz, e aí foi marcante para a minha carreira. A partir daquele dia, nunca mais senti pressão. Engraçado. Naquele dia, tremia por todo lado, sentia queimbras por todo lado, suava por todo lado. A minha tomada de decisão nunca era boa, sempre atrasado, porque, não sei, senti pressão naquele jogo. E a partir dali ganhamos. O treinador na altura, um francês, um velhote, o Patrick Lievig, até faleceu, o senhor, e disse-me assim: tu estavas nervoso porquê? Eu disse: queria fazer bem. Mas tu não estás a fazer aquilo que tu gostas? Sim. Então, quando se faz aquilo por gosto, não tens de sentir pressão. E ficou-me sempre marcado. E eu, a partir daquele dia, nunca mais senti pressão na minha vida. Nunca mais. Mas é verídico aquilo que eu lhe digo. É verídico. Nunca mais. Que seja jogador, que seja como treinador, tento sempre ver o lado positivo e dou o meu melhor. Depois, as coisas... Há 3 resultados possíveis, não é? No futebol. Sim, é verdade. Ganhar, empatar ou perder. Eu fiz tudo para ganhar. Eu, se rezo a Deus, o treinador adversário também vai rezar a Deus. Claro. Portanto, não é por aí. Temos que ir pela competência, pelo trabalho e fazer o nosso caminho, e depois seja o que Deus quiser. O que interessa é dormir de consciência tranquila.
E tu ganhaste uma taça de Roméria como capitão. Ganhei. O Cadu, levantaste a taça. Sim. O Cadu na altura lesiona-se. E eu, Eras aliás, era o Cadu o primeiro e o segundo. Ok. E eu lesiono-me na Liga dos Campeões contra o Bordeaux. Vou ser operado ao joelho. Vou para Munique, sou operado na Alemanha e mandam-me fazer a recuperação no sul de França. Não sei porquê, se calhar por falar a língua, mas mandaram-me lá fazer. Eu em 6 meses de recuperação, que o futebol me perdoa, mas acho que foi os melhores 6 meses da minha carreira. A minha recuperação da minha lesão ao joelho. Ganhava o meu salário, que tinha direito, ganhava os prémios que o clube ia ganhando, mas tinha uma qualidade de onde eu estava a viver ali, naquele momento, no hotel, os médicos só para mim, o clube fez tudo para me recuperar. E eu, normalmente, a minha recuperação era feita entre 5 e 8 meses. E eu lembro-me perfeitamente, e o Cadu lesiona-se, e eu já estava ao fim, quase a chegar ao fim, então eles apressaram que eu voltasse rapidamente, porque se ficasse sem os 2 capitães era complicado. Claro. E o treinador era um checo, Dusan Urin. Sim. Era um checo. Até foi selecionador da República Checa no Europeu. Era o filho dele. Era o filho desse senhor. Okay. Era o filho desse senhor. Okay. E o Cadu lesiona-se, vem para Portugal e eu chego, eu acho que tinha uma semana de treinos, nem isso. Foste logo a jogo? Fui logo a jogo. Fomos ganhar fora, 1-0. E depois tinha tido problemas com o treinador da República. Mandaram embora e veio o António Conceição. Okay. Veio o António Conceição e é ali que nós ganhamos a taça. E eu, o capitão, naquele jogo, mas o capitão da equipa sempre foi assim, era o Cadu. Sim. E quando ele não jogava, era sempre eu, sim. Portanto, vou recapitular. Bicampeão francês nas camadas Nas jovens. camadas jovens, Pronto, sim. está bem. Okay. Pelo PSG. Uma taça pelo PSG, nos miúdos também. Passos Ferreira, terceiro lugar, Liga dos Campeões. Lugar, tenho no campeonato romeno 2 campeonatos romenos, 3 taças e 3 supertaças. Foi bom. Foi bom. E jogaste na equipa que tu mais gostas, Chaves. Joguei. 4 épocas, é verdade? Joguei. Sempre na segunda liga, não é? Sim. Mas não interessa, é uma mágoa que eu tenho, e está público e com provas dadas e as pessoas sabem. E eu, na altura, perdoei a minha dívida aos Chaves. Quando fui para o Cluj, perdoei a minha dívida aos Chaves. Ainda era bastante dinheiro. Não sei, é um clube que gostei. O meu pai, quando era pequenino, levava-me lá ver os jogos, quando vinhamos de férias ou assim. Depois fui jogador lá e treinador. Eu ainda era jogador com 23, 24 anos no Chaves. Ia treinar os miúdos porque não tinha um treinador, não havia verbas. Ia treinar. E ali também, aquela parte do treino, se calhar começou um bocado ali, mas apaixonei-me pelo aquele clube, pela aquela gente. Os valores que aquela gente tem, e hoje em dia é dos clubes que eu gosto, sim senhor. Gosto de ver bom futebol, mas se me perguntarem, é o clube que eu gosto. Sim, percebo. É o Chaves. Muito obrigado, Tony, pela tua pelo teu bom humor e boa onda. Uma pessoa tem que, a vida hoje em dia, antes ainda estávamos a falar, não é? A sociedade mudou. Sim, é verdade. Mudou, é tremendo como mudou, perdeu-se valores e cabe-nos a nós, digamos assim, um bocado os mais antigos, de tentar deixar algum legado aos mais novos. É verdade. E de sermos todos o Yannick Noah, não é? Exatamente, sem dúvida, mas sem dúvida. Eu sei se como a é gente que é. conseguisse, era top. Toda a gente era Vamos feliz. conseguir, eu e tu. Isso é garantido. E não havia guerras. Isso não. Certamente. E não havia guerras. Obrigado por tudo, Tony. Obrigado, eu. Senhoras e senhores, Tony, para ver e rever, se faz favor, aqui no YouTube, Spotify e no site da rádio, claro, rr.pt. Muito obrigado, voltamos para a semana. Obrigado. Obrigadinho. Obrigado pelo convite e sempre às ordens. Sempre com uma atitude positiva, é o que a gente quer. Nem mais. Ok, um forte abraço. Obrigado.